Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, sou Rilgley Fagundes, 29 de outubro de 2019. Curte culinária? Delícias da Angélica. Curte o nosso canal? Dá um pulinho aí também, tem um local aí que tem como você contribuir com a gente, dar aquela força legal. Bom gente, vamos à matéria, olha só essa daqui. Não é à toa que o governo Bolsonaro tem dificuldade em cumprir as metas. Olha só essa daqui, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, manda as notificações, ó. Mesa do Senado engaveta pedidos de impeachment de ministros do STF e umas centenas de projetos. É isso que você está ouvindo. Eles engavetam os pedidos de impeachment e um monte de projeto que deveria estar em andamento estão tudo parados. Aí depois vem a imprensa aí que não tem noção do que fala, ou tem noção do que fala, né, justamente, e aí diz que Bolsonaro não tem conseguido finalizar seus projetos. É óbvio que fica difícil quando nós temos um Senado que... Bom, responsável pela organização dos trabalhos legislativos e pelas decisões administrativas do Senado, a comissão diretora do Senado ainda não realizou nenhuma reunião este ano. E esta falta de reuniões tem incomodado alguns dos membros eleitos para o colegiado, pois tem deixado dezenas de projetos parados na casa. Entre eles, requerimentos de informação, pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e projetos de lei que pedem, entre outras coisas, a redução dos benefícios oferecidos aos políticos. Dá para entender por que não anda, né? Acho que já deu para compreender por que o Alcolumbre está segurando isso. Bom, cadê? A inoperância da mesa diretora, cujas reuniões devem ser convocadas por Davi Alcolumbre, na condição de presidente da comissão diretora e do Senado, foi criticada pelo segundo vice-presidente da casa, o senador Lázaro Martins. Podemos, guarda o nome desse cara, hein? Apesar de já estarmos em outubro, nenhuma reunião da comissão diretora ocorreu este ano. Até o momento, silente permanece, mas não posso mais me calar, declarou o senador em uma questão de ordem apresentada com a intenção de mostrar o impacto dessa falta de reuniões na realização do próximo concurso público do Senado. Vejam aí, Lázaro Martins, esse é um bom nome, gente. Até agora esse cara é um dos que está na lista do vamos votar nele. Bom, deixa eu pular aqui essas matérias. Aqui, segundo Lázaro, o concurso público anunciado recentemente deveria ter sido aprovado em uma reunião deliberativa da mesa diretora do Senado, o que não aconteceu. O descumprimento do regimento, ainda de acordo com o senador, pode fazer com que o concurso seja questionado na justiça pelos candidatos que não forem aprovados no processo seletivo e exponham paralisia da mesa diretora. Não é a primeira vez que atos da comissão diretora são publicados sem a efetiva realização prévia de reunião, afirmou o segundo vice-presidente do Senado. Ele lembrou que as reuniões da mesa diretora devem ser marcadas mediante convocação com dia, horário e finalidades indicadas. A pauta de trabalhos deve ser divulgada com antecedência mínima de 2 dias úteis e pode incluir tanto questões administrativas quanto a convocação do concurso público, quanto propostas legislativas. Afinal, é responsabilidade da comissão diretora tratar da organização e do funcionamento do Senado, avaliar requerimentos de tramitação conjunta de matérias correlatas e avaliar recursos. Projetos parados. Vamos lá. Vejam só, olha só o prejuízo que o Alcolumbre está causando no governo, no andamento das coisas. Vamos lá. Como nenhuma reunião foi realizada neste ano, vários desses projetos estão parados. Segundo informações obtidas junto à Secretaria-Geral da Mesa, aguardam para deliberação nesse colegiado 181 matérias legislativas, revelou Lázaro Martins, contando que entre esses 181 projetos estão 115 requerimentos de informações de senadores a ministros de Estado, 29 pedidos de informação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, 25 solicitações
de tramitação conjunta de matérias e 12 projetos de resoluções do Senado. Outros 116 propostas aguardam a indicação de relatoria da comissão na mesa diretora. Entre eles, os projetos de resolução do Senado que pedem a realização de votações abertas em determinadas situações, o fim do pagamento do plano de saúde dos senadores e a criação formal do colégio de líderes, que funcionava de modo informal e recentemente foi suspenso temporariamente por Alcolumbre. Também ficaram parados porque a mesa diretora ainda não avaliou os requerimentos que pedem a tramitação conjunta aos projetos de lei que criminalizam a homofobia, que proíbe a aquisição de arma de fogo por quem praticou violência contra mulheres, crianças e idosos. As propostas de emenda à Constituição, PEC, que pedem o fim da reeleição a cargos eletivos e fecham em 6 anos o mandato dos chefes do Poder Executivo e dos membros do Poder Legislativo, estão paradas pelo mesmo motivo. Esse negócio aqui, gente, dessa mudança na lei em relação aos mandatos, eu particularmente sou contra. Porque aqui nesse negócio tem 2 problemas básicos. Apenas prefeitos e presidentes não poderão ser reeleitos. É a parte que vai empenar. E governadores, parece também. Prefeitos, governadores e presidentes não poderão se reeleger. Aí a parte que vem a pilantragem. É aí que está o golpe. Deputados poderão aumentar o seu mandato, né? Presidente também, o governador vai aumentar para 6 anos. Só que deputados vão aumentar o seu mandato de 4 anos para 6, mas continuam se reelegendo. Senadores vai aumentar de 8 para 10 anos, mas continuam se reelegendo. Os únicos nessa história aí que não vão continuar se reelegendo são prefeitos, governadores e presidente. Em outras palavras, os que realmente importam são os que vão ser vetados. E aqueles que vivem da corrupção, esses continuarão livremente e ainda aumentarão seus mandatos. Gente, aumentar o mandato de senador. Nós estamos lá com alguns senadores que estão doidos para tirar. Já pensou você esperar 8 anos já é ruim? Imagina você esperar 10 anos para tirar um cara. É um preço. Bom, vamos à matéria, continuar, né? Esse assunto não interessa agora. Segundo Lázaro, ainda aguardam a avaliação do presidente do Senado 13 pedidos de impeachments contra ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Para também serem deliberadas nessas reuniões, há uma pilha de matérias administrativas, fruto de demandas da diretoria geral, acrescentou o senador. Lembrando ainda que as reuniões da comissão diretora devem ser públicas, abertas a todo mundo. Outros integrantes da comissão diretora do Senado confirmaram que não foram chamados para nenhuma reunião desde que foram eleitos para o colegiado em fevereiro deste ano. Gostaria que tivesse uma normalidade nas reuniões para podermos despachar essas matérias, disse um dos secretários do Senado. Assim como Lázaro, eles não souberam dizer, contudo, o motivo de a comissão diretora ainda não ter se reunido neste ano. Tem que perguntar para o presidente. Aí é que está a questão, gente. Nós temos um setor dentro do Senado que poderia estar funcionando, foi criado, né? E que poderia estar aí adiantando muita coisa no atual governo, mas não está. Por quê? Porque Alcolumbre, que é quem pode mexer com isso daí, tá lá de braço cruzado, de olho apenas, como diz o ditado, né? Que nem alguém disse aí nos comentários, quem tem cunha tem medo, né? Até me engasguei agora. Quem tem cunha tem medo. Ele sabendo aí que tá enrolado, criou a comissão, mas nunca colocou. Nós estamos em outubro, gente. Procurada a assessoria de Davi Alcolumbre, não comentou o assunto, mas Lázaro promete cobrar nesta terça-feira, 29, uma resposta do presidente do Senado sobre a questão de ordem que apresentou em relação ao concurso público e que também cobra a realização de reuniões na mesa diretora. Apresentei a questão de ordem há quase 15 dias, mas até agora ele não se pronunciou. Se ele rejeitar a questão de ordem, vou lembrar dessa ausência de reuniões e recorrer ao plenário.
promete Lázaro, que diz ter apoio do seu partido, Podemos, para fazer esta cobrança a Alcolumbre. Mesa diretora, vamos entender a mesa diretora. A comissão diretora do Senado é eleita para um mandato de 2 anos e é composta por um presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes, né? Ela acompanha o presidente do Senado. Os atuais membros eleitos no início do ano são os seguintes senadores: Davi Alcolumbre, presidente; Antônio Anastasia, PSDB, primeiro vice-presidente; Lázaro Martins, segundo vice-presidente; Sérgio Petecão, PSD, primeiro secretário; Eduardo Gomes, MDB, segundo secretário; Flávio Bolsonaro, PSL, terceiro secretário; Luiz Carlos Reis, PP, quarto secretário; Marcos Durval, Podemos, primeiro suplente; o Everton Rocha, PDT, segundo suplente; Jacques Wagner, PT, Jacques Wagner, terceiro suplente; e Leila Barros, quarta suplente. E aí, deixa eu ver. Pronto, acabou a matéria. Gente, vejam só como é. Eu trouxe outro dia uma matéria falando da crítica que a mídia estava fazendo lá em alguns sites de esquerda, como Folha e outros. Qual eram as críticas? Bolsonaro em 10 meses não cumpre 20% do que prometeu para 100 dias. Aí é que tá o detalhe, beleza, vamos lá, não cumpriu, vamos dizer que não cumpriu. Apesar que o que eu tenho visto o Brasil crescer, meu irmão, é aquele velho ditado: é só cego que enxerga, que não vê. Porque o cego que é cego, ele sai tateando e descobre as coisas. Mas pior cego é aquele que vê e finge que não vê ou não quer ver, né? E o Brasil tá mudando. E essa viagem do presidente, parabéns, presidente, o senhor é o cara. Mas aí qual é o problema de muitas vezes? Nós temos um congresso, infelizmente, voltado para as malhas da corrupção. E aí nós temos um presidente, hoje, que não está dando moleza para esse lado. Apesar de tentarem vincular ele com um monte de situações aí que, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nesse mérito. Mas vejam só, por que o governo hoje não está tão avançado nas propostas como se esperava que estivesse? Por causa de ações como essa. Uma comissão que foi criada em fevereiro, que tinha o objetivo de ajudar, a celeridade aos trâmites das coisas. Nós estamos em novembro, vamos entrar em novembro agora, para o 11º mês do ano. No caso, são 10 meses da criação dessa comissão, e uma única reunião eles não tiveram. Uma única deliberação eles não tiveram. Você tem as CPIs, os pedidos de impeachment estão na gaveta do Alcolumbre. E a comissão está aí, existe, só não está sendo usada. Você tem um monte de projetos parados lá dentro, que precisam passar por essa comissão, mas não passam, porque Davi Alcolumbre simplesmente não marca a reunião, não desengaveta os projetos. É por isso que eu venho todo o tempo e eu falo a mesma coisa. Eu não me importo com o que vai acontecer nesse primeiro governo do Bolsonaro. Não. A coisa pode até andar de ré. Uma coisa eu falo pra vocês: em 2022 o meu voto é de Bolsonaro do mesmo jeito. Ô, Guilherme, mas pô, você tá dizendo que mesmo que o Brasil andar pra trás, você vai votar... Vou, gente. Porque tá bem claro aonde é que está o problema, onde é que está o entrave. Você quer ver uma coisa? A reforma da Previdência não levou 3 meses para sair do governo e ir para a Câmara. Mas ela ficou lá desde abril até agora, junho. Abril, maio, junho, julho. 3 meses para sair de lá, quer dizer... A parte que é mais demorada é a parte da elaboração. É a parte que eu acho que mais se demora para fazer, porque o cara tem que sentar, tem que avaliar. Depois que está pronto para ser aprovado, os caras já vão pegar o texto pronto. Não, vocês lembram o que aconteceu?
Diversas sessões eram interrompidas, desmarcadas, enfim. Nós temos a proposta lá também do pacote anticrime, que praticamente chegou junto com a reforma da Previdência. Aonde é que está o pacote anticrime? Parado lá no Congresso, gente. Não está mais nas mãos do governo. O governo mandou. O problema é que tudo que chega no Congresso para. Você tem a reforma tributária que está para passar, a reforma... Então lá, já começaram com o pessoal daqui do Nordeste, já começaram com a moedeira do mimimi. Tem outras reformas lá para passar, tem outras coisas para passar, já estão começando a mexer com... Você vê que os caras não têm a boa vontade, o problema não é o presidente, o problema não é a equipe do presidente, o problema não são os ministros do presidente, o problema está no Congresso, gente. A coisa chega lá, mas lá morre, esquecem. A mesma manobra que a Argentina fez para trazer de volta o esquerdismo com a Cristina Kirchner, né, como vice, e o outro que agora ganhou no primeiro turno lá, esqueci o nome dele, é o que eles estão tentando fazer aqui no Brasil. Só que na Argentina o povo não se ligou. Eu li a matéria, acho que eu fiz até matéria, não sei se cheguei a trazer para vocês, da manobra que o parlamento argentino fez para quebrar as pernas do Macri. Os caras fizeram uma manobra lá atrás, no meio desse cara, que quebrou as pernas do cara. Agora fizeram por quê? Porque infelizmente o povo se deixa levar. Não sabe o que acontece dentro do Congresso muitas vezes. Aí tentaram fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Lembram lá no começo? Tentaram limitar os decretos do Bolsonaro, limitar as medidas provisórias, limitar o dinheiro não sei das contas lá do Executivo, tentar limitar. Qual foi o problema aqui no Brasil? É que o povo brasileiro estava alerta. E aí todo mundo começou a perceber uma tentativa de parlamentarismo branco aqui dentro. Aí o povo caiu de pau em cima. Sossegaram com esse negócio. Vocês podem ver que eles sossegaram. Pararam com esse negócio de querer limitar o presidente. Mas eles estavam querendo fazer isso aqui no Brasil para fazer a mesma coisa lá fora. Para fazer a mesma coisa que foi feita na Argentina. O povo se deixou e votou no Macri. No Macri não, no da Cristina Kirchner, lá que ela é vice. Uma mulher com 13 processos. Processo de corrupção. Um monte de coisa. Até traição à pátria a mulher responde. Mas tá lá na chapa. E foi eleita junto com o poste dela. Porque na verdade, gente, tá boa. Cristina Kirchner, você acha que ela vai ser vice? Ela vai ser presidente, pô. O cara vai ser um Haddad da vida. A diferença lá é que a Kirchner tá solta. Né? E o Lula tá preso. Entre o Lula e o Haddad. Né? Mas é o que eles queriam fazer aqui no Brasil. Por isso esses projetos estão parados. Para amanhã eles dizerem, Bolsonaro prometeu isso e não fez. Cara, o cara fez, o problema é que o Congresso segurou. Então vamos abrir os nossos olhos para a realidade. Não vamos criticar o presidente sem antes saber como é que está o andamento das coisas. O presidente soltou um vídeo aí, não foi o presidente que soltou, mas eu achei, eu aplaudi. Eu vou ser sincero, aquele negócio das hienas do STF lá, cara, eu aplaudi. Eu não trouxe nenhuma matéria sobre esse assunto, né? Apesar de ser bastante polêmico e render muita visualização, que eu vi que muita gente bombou, mas eu queria ver primeiro a postura do presidente, né? O que ele ia falar. Eu não queria trazer a matéria sem ele falar alguma coisa, né? E por isso que eu não trouxe. Até agora eu não vi ainda uma declaração direta dele ainda, só as especulações. Né? Mas aquele negócio da hiena lá, do PT, cara, eu achei maravilhoso. Bolsonaro não mostrou realmente o que está acontecendo. Tá todo mundo querendo esganar ele mesmo. Aquele vídeo é uma verdade. Você tem um STF aí que está pronto a liberar a corrupção. Você tem um Congresso aí, gente, que está travando tudo. Você tem aí a turma esquerdista que está só procurando uma brecha. Tá errado aquele vídeo, não. Aquele vídeo expressa justamente o que está acontecendo no país. Infelizmente, a nossa política precisa de uma mudança. E nós vamos ter que fazer isso agora começar em 2020.
a fazer isso. E 2022 dá a pancada final. 2022, gente, vamos tirar essa... Ó, Lázaro Martins, guarda o nome desse cara. Vale a pena. Marcel Van Hatten, guarda o nome desse cara. Daniel Silveira, Carla Zambelli, guarda os nomes desses caras. São pessoas que têm postura. E merecem o voto. Que cobram o que realmente está acontecendo. Está lá o atraso. Ele podia dizer, não, eu estou ganhando meu dinheiro, meu trocadinho aqui de boa, não estou fazendo nada, vou deixar passar. Não, o cara está lá, ó, implicando porque o negócio está parado. Vamos tocar o barco. Cadê o Brasil Notícias?